Olá pessoal do YouTube, então nesta série de vídeos vou explicar várias técnicas de encomenda, mais propriamente 6 técnicas de encomenda, 4 simples e 2 que são métodos heurísticos. Já fiz um vídeo a explicar então a lot e a quantidade de encomenda fixa, e neste vídeo vou explicar a quantidade económica de encomenda, que talvez seja a técnica de encomenda mais conhecida ou mais importante. Então a quantidade económica de encomenda, em inglês é Economic Order Quantity, muito conhecida por EOQ, é uma técnica de encomenda que minimiza os custos totais de encomenda. E a EOQ é calculada pela fórmula de Wilson, que é esta fórmula aqui. Quero sublinhar que este I é a taxa de custo de posse, e este IVC é igual ao custo de posse unitário. Isto vai ser importante depois para quando eu fizer o exemplo prático. Então aqui temos o nosso exemplo prático. É sempre mais fácil perceber esta técnica de encomenda com um exemplo prático. E temos aqui um artigo que é adquirido a um custo unitário de 60 unidades monetárias. Vamos já aqui apontar 60 unidades monetárias, que é o custo. E tem associado um custo de aprovisionamento, ou seja, um custo de processamento da encomenda de 150 unidades monetárias por encomenda. Então aqui apontar 150 unidades monetárias por encomenda. E um custo de posse de 0.3 unidades monetárias por unidade de semana. 0.3. Também nos diz que o fornecedor acordou satisfazer as encomendas uma semana após a sua colocação, ou seja, vamos ter um lead time, um tempo de entrega de uma semana. Também nos dizem que no início do planeamento existem em estoque 20 unidades do artigo. Temos então aqui 20 unidades do artigo de existências iniciais. E o consumo previsto para as próximas 6 semanas é apresentado na tabela 1. Temos então aqui consumo para as próximas 6 semanas. Para a semana 1 a 18, semana 2 21, semana 3 20 e por aí adiante. Então, nesta técnica de encomenda, da quantidade económica de encomenda, a primeira coisa que temos de fazer é calcular a quantidade económica de encomenda, porque essa vai ser a quantidade que nós vamos encomendar sempre que precisarmos de encomendar artigos. Sempre que precisarmos de artigos, vamos então encomendar esta quantidade. Temos aqui então a fórmula que eu expliquei anteriormente. Expliquei disso, que seria esta fórmula que iríamos utilizar para calcular então, a quantidade económica de encomenda, porque esta quantidade é a que minimiza então os custos variáveis. E então, para isso vamos precisar aqui do D médio, que é D que vem de demand, que é o consumo médio. E aqui o CA, que é o custo de aprovisionamento. O IVC, como eu disse no PowerPoint, o IVC é este custo de posse que nós já temos aqui. E tendo isto tudo, podemos então calcular o EOQ, ou seja, a quantidade económica de encomenda. Então o D médio vai ser a média, que eu vou calcular aqui com as fórmulas do Excel, a média aqui do consumo. E a média de consumo é 25.333. O custo de aprovisionamento foi-nos dado e é de 150 unidades monetárias por encomenda. E este IVC, que é o custo de posse unitário, é então este 0.3. Também nos foi dado. 0.3. Então podemos calcular aqui a quantidade que vamos encomendar sempre que precisarmos. Vai ser então a raiz quadrada. Vou utilizar também aqui uma fórmula do Excel. Vai ser a raiz quadrada de 2. Acho que fiz as neiras. Aqui está, ok. Raiz quadrada de... Desculpem aí. De 2, ok, agora já consigo, 2 vezes, então é a demand média, ou seja, o consumo médio, que é estes 25.3, vezes o custo de aprovisionamento. Isto tudo vai ser a dividir
para o IVC, que é o custo POS, que é 0.3. Falta fechar parênteses. O que nos vai dar 159.164. Ou seja, sempre que quisermos encomendar, teríamos de encomendar esta quantidade. No entanto, só podemos encomendar quantidades inteiras. Ou seja, vamos ter de arredondar isto para 160. Isto porque se está acima de 159, então teremos de encomendar mais uma unidade inteira, que nos vai dar então 160 unidades. Deste modo, sempre que necessitarmos de fazer uma encomenda, vamos ter de encomendar 160 unidades. Vamos então aqui para o nosso planeamento. Temos aqui os períodos, da primeira semana até a sexta semana, e aqui o consumo de cada uma das semanas. Vamos então aqui fazer o nosso planeamento. Sabemos e foi-nos dito que temos 20 unidades de existências iniciais. Aqui temos. Na primeira semana necessitamos então de 18 unidades e temos 20 unidades de existências iniciais. Ou seja, não vamos necessitar de encomendar nada porque temos mais do que aquilo que necessitamos. Então podemos calcular as existências finais. Aqui não vamos precisar de encomendar nada. Vamos calcular as existências finais. Podemos ir aqui para a fórmula, que é existências iniciais. Está aqui. Mais prestação de encomenda, que não foi nada, não recebemos nada, menos o consumo. Ou seja, ficamos com 2 unidades em stock. Estas 2 unidades finais vão ser as existências iniciais na semana seguinte. Ou seja, aquilo que nós temos no final de uma semana é aquilo que vamos ter no início da outra semana. E então nesta segunda semana vamos ter um consumo de 21 unidades e só temos 2 unidades em armazém. Vamos então ter de fazer uma encomenda. E quantas unidades vamos encomendar? De acordo com esta técnica de encomenda, de quantidade económica de encomenda, vamos então ter de encomendar esta quantidade que calculamos, o EOQ, que é de 160 unidades. Então, vamos ter de encomendar aqui 160 unidades. E para recebermos aqui esta 160, tivemos de colocar a encomenda uma semana antes, porque temos um lead time de uma semana, como vimos aqui. Diz-nos aqui que o fornecedor acordou satisfazer as encomendas uma semana após a sua colocação. Ou seja, recebemos então aqui 160 unidades. Vamos então aqui calcular as existências finais. Podemos ir aqui para a fórmula, que é existências iniciais mais prestação de encomenda menos o consumo. E vamos ter 141 existências finais. Esse 141 vai ser então as existências iniciais da semana seguinte. Nesta semana vamos ter um consumo de 20, temos em armazém 141, ou seja, não precisamos de encomendar nada. Vamos já calcular aqui as existências finais. Vai ser existências iniciais mais recepção menos então o consumo. Aqui como a terceira semana, como não houve recepção de nada, então aqui não houve colocação de nenhuma encomenda. Então temos aqui em existências finais 121 da terceira semana, vai ser igual às existências iniciais aqui na quarta semana. Na quarta semana vai haver um consumo de 23 unidades e temos em armazém 121, ou seja, não vamos necessitar de encomendar nada, quiser. E vamos calcular aqui as existências finais. Vai ser então existências iniciais mais prestação de encomenda menos então o consumo, que é de 23. E vamos ter então 98 unidades em armazém ainda. Este 98 aqui vai ser as existências iniciais na semana seguinte. E na semana 5 vamos então ter um consumo de 26 unidades e temos 98 em armazém. Ou seja, não vamos necessitar de encomendar nada. E vamos calcular aqui as existências finais. Vai ser então 98 mais a recepção de encomenda menos o consumo. E vamos ter 72 unidades em armazém. Estas 72 vai serem aqui
72 de existências iniciais na sexta semana. Na sexta semana vai haver um consumo de 44, temos 72 em armazém, ou seja, não vai ser necessário receber nada. Também não vai ser necessário colocar a encomenda então. Vamos então aqui calcular as existências finais, que vai ser então existências iniciais 72, mais a recepção de encomenda, que foi 0, menos o consumo, que foi 44. Que nos vai dar 28 unidades em existências finais na sexta semana. Aqui a colocação de encomenda para a sétima semana vai ser 0, porque nós não estamos aqui a fazer para a sétima semana. Então temos aqui o nosso planeamento e agora vamos fazer o cálculo dos custos. Vamos fazer o cálculo do custo de posse, custo de aprovisionamento e o custo de material, e em seguida vamos então calcular o custo total. Então, deixa-me só corrigir aqui uma coisa, já está. Então, custo de posse. O custo de posse é o custo que temos com aqueles artigos que estão lá durante toda a semana no armazém, e esses artigos são então as existências finais. Por exemplo, aqui neste caso, na primeira semana, temos 2 unidades de existências finais, ou seja, estes 2 artigos estiveram lá durante toda a primeira semana. Então nós tivemos um custo com esses 2 artigos. E esse custo, como nos foi dito, é de 0.3 unidades monetárias por unidade de semana. Então, nesta primeira semana vamos ter um custo de posse de 0.3 vezes estas 2 unidades. Agora vamos fazer o mesmo para as próximas semanas. Vamos ter um custo de 0.3 vezes as existências finais, que neste caso aqui já são muitas mais, que são de 141. Ou seja, temos um custo de posse muito maior. Vamos fazer então para as próximas semanas. Aqui temos existências finais 121, ou seja, tivemos estas 121 unidades em armazém na terceira semana e tivemos então um custo de 36.3, e vamos fazer o mesmo para as outras. Vou então arrastar. Como podemos ver aqui na sexta semana tivemos então um custo de posse de 0.3 vezes estas 28 unidades, que foram as 28 unidades que estiveram lá durante toda a sexta semana em armazém. Vamos então agora calcular aqui o custo de aprovisionamento, e o custo de aprovisionamento é o custo de fazer uma encomenda, ou seja, e que é de 150 unidades monetárias. Só vamos ter esse custo quando fizermos uma encomenda e não interessa qual foi a quantidade dessa encomenda. Aqui na primeira semana não recebemos nenhuma encomenda, então vai ser de 0. Na segunda semana recebemos então aqui uma encomenda 160, então vamos ter um custo de aprovisionamento de 150. E nas outras semanas, como podemos ver, não recebemos nada, então não houve custo de aprovisionamento. Se não houve nenhuma encomenda, então não houve nenhum custo. Vamos então agora calcular o custo de material. Nós vamos calcular o custo de material para o material que recebemos. Por exemplo, nós aqui temos 20 unidades que já tínhamos em stock, que nos dizem no início do planeamento, existem em stock 20 unidades. Nós não vamos considerar o custo de coube e material com essas unidades, porque isso já foi considerado quando essas 20 unidades foram recebidas. Ou seja, nós só vamos considerar o custo de coube e material nas unidades que nós recebemos. Aqui na primeira semana não recebemos nada, então não houve custo de material. Aqui na segunda semana recebemos então 160. Nós sabemos que o custo de material por unidade é de 60 unidades monetárias, então este custo vai ser de 160 vezes 60. E bem, temos aqui um custo de 9.600, que é bastante grande. Nas outras semanas não houve a recepção de nada, ou seja, então não houve custo de material, vai ser sempre 0. Ok, agora podemos calcular então os custos totais. Temos aqui o custo de posse total, então fazer a soma aqui do custo de posse das 6 semanas. Temos então aqui um custo de posse total de 138.6 unidades monetárias. Custo de aprovisionamento é fazer o mesmo, fazer a soma das 6 semanas. E foi então de 150. Aqui o custo de material total vai ser então o mesmo, fazer a soma do custo de coube nas 6 semanas.
vai ser 9.600. Então agora podemos calcular o custo total, que é somar estes 3 custos, desculpa. E vamos ter então um custo total de 9.888,6 unidades monetárias. Então nestes vídeos tenho vindo a explicar técnicas de encomenda. Já expliquei a técnica de encomenda de lote a lote, a técnica de encomenda de quantidade de encomenda fixa, e neste vídeo expliquei então a quantidade económica de encomenda. Se gostaram dos vídeos e se têm interesse por este tipo de conteúdo, por favor subscrevam o meu canal, metam like no vídeo e espero que tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo vou então fazer um vídeo a explicar a quantidade periódica de reposição. Até o próximo vídeo.